propaganda do campeão Ayrton Senna com o Escort XR3 marcou o início de um grande sucesso desse modelo no Brasil. É sobre essa história que vamos contar nesse vídeo. O Escort Nacional nasceu em agosto de 1983. Idêntico na aparência ao europeu, trazia versões de 3 e 5 portas, lançadas em simultâneo primeiro caso no Brasil, e linhas atuais e agradáveis, em que a traseira incluía um meio volume adicional aos dois que, em geral, formam um hatchback. O coeficiente aerodinâmico era de 0,38, era o melhor do mercado na época, e o interior trazia o bom acabamento já tradicional da marca. A garantia contra a corrosão de 3 anos seria a maior do país até que a Fiat lançasse a sua de 4 anos com o Fiat Uno. Outros destaques eram os avantajados retrovisores externos, questão de segurança, e a grade de lâminas com função aerodinâmica de desviar o ar em altas velocidades, como no Corcel 2. Sob o capô, no entanto, o Escort Nacional era bem diferente do europeu. Enquanto lá havia sido introduzida a nova geração CVH, com comando de válvulas no cabeçote, até uma versão com turbo compressor, por aqui foi mantido o do Corcel 2, o veterano motor Renault de comando no bloco, ainda que evoluído para CHT. A nova denominação, sigla para câmara de alta turbulência, indicava as câmaras de combustão retrabalhadas para melhor desempenho e menor consumo. Havia também novidades em admissão, escapamento, comando de válvulas e taxa de compressão. Nas versões básica L e GL, em ordem ascendente de preço, o CHT de 1.6 litros era oferecido a álcool, com potência de 73,4 cavalos e torque de 11,6 kgfm, enquanto na versão a gasolina com 65,3 cavalos e 10,6 kgfm. As duas versões mais simples podiam ainda vir com motor 1.3 a álcool de 63,5 cavalos ou a gasolina de 56,8. Os motores não ofereciam esportividade ou grande desempenho, mas eram robustos e bastante econômicos. O câmbio tinha 4 marchas, com opção pelo de 5. Inovação era o ajuste automático da folga da embreagem, por meio de catraca no próprio pedal, que o mantinha na mesma posição apesar do desgaste do disco. Sistemas mais simples de folga zero, usados pelo Fiat no Espaço e depois por outras marcas, faziam o pedal subir cada vez mais. Revista para o piso brasileiro, a suspensão do Escort era independente nas 4 rodas. Seu rodar era macio, mas a estabilidade deixava a desejar. Em arrancadas mais fortes, as rodas variavam em convergência, deixando a direção imprecisa. O problema era a suspensão dianteira, que usava o conceito McPherson original, em que o controle longitudinal da roda depende do estabilizador. Por outro lado, havia um recurso técnico interessante da geometria de direção, o raio de rolagem neutro, nem negativo, como em Monza, Gol e Passat, nem positivo, como na maioria dos carros da época. Essa decisão da Ford contribuía para deixar a direção leve em manobras, até mesmo na versão esportiva XR3, com seus pneus mais largos e volante bem pequeno. Em avaliação com o Escort base com 1.3 a álcool, a revista Motor 3 ficou surpresa com seu bom desempenho. Senti o carrinho andando tão bem que julguei estar em um 1600 nas mãos, comparou, apontando a aceleração de 0 a 100 em 13,5 segundos. Outros aspectos elogiados foram a ampla visibilidade, baixo nível de ruído e freios bastante resistentes ao uso contínuo. O pequeno Escort comporta-se como um carro grande, bastante confiável e confortável. Ele nos leva onde desejamos com um consumo que não pesa no bolso, analisou a revista. A versão guia, nome alusivo ao estúdio italiano que realizou diversos trabalhos de estilo para Ford, chegava 2 meses depois com um conjunto refinado, controle elétrico dos vidros dianteiros e das travas das portas, vidros tratados com efeito dourado, limpador de para-brisa com intervalo ajustável, relógio digital acima do retrovisor interno e luzes de aviso para desgaste das pastilhas de freio e baixos níveis de combustível, óleo de motor e líquido de arrefecimento, entre outros.
No fim do ano, enfim, era apresentado o esportivo XR3, Experimental Resource 3, Pesquisa Experimental 3, que logo se tornaria um sonho de consumo. Trazia defletor dianteiro, aerofólio traseiro, rodas de 14 polegadas com pneus 185/60, teto solar de vidro com persiana interna, novidade no Brasil, faróis de longo alcance e de neblina e lavadores de farol. No interior, bancos esportivos, volante de apenas 343 mm de diâmetro e painel bem equipado. O ponteiro do contagiros apontava para o alto no regime indicado para mudança de marcha, como em carros de competição. No XR3 vinha apenas um motor de 1.6 litro a álcool, que trazia um ligeiro veneno em válvulas, dutos de admissão, comandos de válvula, carburador e curva de ignição, além de câmbio de 5 marchas fechado, com relações mais próximas entre si. A potência crescia para 82,9 cavalos a 5.600 RPM. O desempenho estava melhor que nos demais Escort, mas ainda insatisfatório para um esportivo. Apesar do preço mais alto, o Escort concorria diretamente com o sedã Voyage. Em algumas versões alcançava em valor o Monza de maior porte. Já o XR3 só teria adversário direto 6 meses mais tarde, com o lançamento do Gol GT. Em abril de 1985 saiu o primeiro conversível nacional com aval de uma grande fábrica desde o longínquo Volkswagen Carmanguia. Esse XR3, que era um dos carros brasileiros mais sedutores e o mais caro, demonstrava projeto cuidadoso na fácil movimentação da capota, de acionamento manual e de vigia traseira em vidro com desembaçador elétrico. Sua construção envolvia um complexo esquema entre a Ford e a Carmanguia, também sediada em São Bernardo do Campo, São Paulo, que fazia adaptação da carroceria e instalava a capota importada da Alemanha. Para alojar o teto quando recolhido, condição em que uma capa podia ser aplicada, foi preciso reduzir a largura do banco traseiro, mas a capacidade do porta-malas foi pouco afetada, diminuindo de 305 para 291 litros. Com uma agilidade que não se repetiria, o Escort reestilizado na Europa no início de 86, versão MK4 para os britânicos, chegava pouco depois, em agosto, ao Brasil. As linhas estavam mais suaves, os para-choques passavam a ser de plástico envolventes e o dianteiro englobava a grade, de um só vão. O coeficiente melhorava para 0,33. Não havia mais faróis de neblina no XR3, restando os de longo alcance, mas a versão ganhava belas rodas de alumínio e novo aerofólio, que abandonava o material emborrachado do anterior. Um novo painel com iluminação indireta por trás marcava a reforma do interior, que trazia outras novidades: travas das portas junto das maçanetas, comando da buzina na almofada do volante, contagiros em forma de meia-lua e no XR3 revestimento das regiões de pega do volante imitando couro perfurado. Volante, aliás, que vinha 1 centímetro maior em diâmetro e associado a uma caixa de direção com relação mais alta para reduzir o peso em manobras. A digeribilidade e a maneabilidade do XR3 são pontos positivos. Ganha-se velocidade com um carro perfeitamente equilibrado e estável sobre o asfalto. O comportamento fica um pouco a desejar nas curvas de alta velocidade, onde há uma tendência a escapar a traseira de forma sensível, desequilibrando o carro, observou o teste da revista. A associação Ford-Volkswagen Auto Latina, iniciada em 87, trouxe seu primeiro fruto em maio de 89. O Escort recebia nas versões Guia e XR3 os mais modernos e eficientes motores Volkswagen AP de 1.8 litros. Além de maior cilindrada, tinha um comando no cabeçote e maiores potências e torque, entre 87 cavalos na versão Guia e 99 cavalos na versão XR3 a álcool. Já desatualizado diante do europeu, o Escort brasileiro ganhava em 91 mais um item pioneiro entre os carros nacionais: a série limitada XR3 Fórmula. Trazia amortecedores COFAP ajustáveis com controle eletrônico, que fazia variar sua carga conforme a velocidade. Ficavam firmes até 20 km horários, mais macios de 20 a 100 km e novamente firmes acima dessa marca. Também endureciam nas frenagens por 5 segundos ou se o motorista desligasse o controle automático por um botão no painel. O Fórmula vinha completo, incluindo novos bancos recaro com regulagens de altura, de apoio lombar e dos apoios laterais.
Encerrada a série, os amortecedores foram oferecidos como um caro opcional nos Escort XR3 de 1992, incluindo o conversível. O Escort de 5 portas não era mais produzido no Brasil desde 1986, mas o mercado começava a aceitar melhor essa opção. Passava então a vir da Argentina no fim de 91, a versão Guarujá, que aproveitava o início do mercado comum sul-americano no Mercosul. Oferecido apenas com motor 1.8 a gasolina, combustível que voltara a predominar depois da crise de abastecimento de álcool de 89, vinha com aerofólio traseiro e rodas de alumínio opcionais. Penalizado pela má fama dos produtos argentinos na época, durou apenas cerca de um ano. As portas traseiras só retornariam no modelo 97. No Salão do Automóvel de 92, o Escort nacional chegava à sua segunda geração, a quarta dos europeus, que no entanto já o conheciam como Mark V. O estilo moderno e agradável mantinha o meio volume da traseira e os paralamas deixavam de ter arcos bem definidos, um detalhe raro no desenho. A distância entre eixos passava de 2,4 para 2,52 metros, o que concorria para o aumento de espaço interno, e o carro estava 5 centímetros mais largo e alto. O coeficiente melhorava para 0,35, embora com maior área frontal envidraçada. As versões permaneciam AL, GL, Guia e XR3, hatch conversível, e surgia também o Escort Hobby, inicialmente com motor 1.6. O interior todo novo trazia elementos como volante de 3 raios, ajustável em distância, o primeiro no Brasil. Em altura era fixo, mas o controle elétrico dos vidros passava das portas para o console central, menos conveniente. Na traseira, a terceira porta vinha com um vão de acesso de bagagem até a altura do para-choque. O motor 1.6 da Ford era mantido, e o Volkswagen 1.8 a gasolina trazia carburador com controle eletrônico de marcha lenta. O câmbio, projeto da Volks alemã, mas fabricado na Argentina, adotava comandos por cabos flexíveis em vez de varão, pela primeira vez no país. Também eram novas as suspensões, a dianteira aperfeiçoada e a traseira com eixo de torção. Não mais um conceito independente, mas simples e eficaz. Os amortecedores eletrônicos desapareciam. Na direção não assistida, inovação com a relação variável, mais rápida na região central, de forma a torná-la mais suave em manobras. O XR3 era uma atração à parte. Sua frente trazia faróis de duplo refletor, que o facho alto substituía os antigos faróis de longo alcance, e unidade de neblina no para-choque, junto às luzes de direção. O desenho dispensava grade. A admissão de ar para o motor era feita pelo vão no para-choque. O interior mostrava opções sofisticadas, como os bancos dianteiros Recaro, com ajuste lombar em 2 níveis e de altura no do motorista. A abertura e fechamento dos vidros pela fechadura da porta, alarme com proteção por ultrassom e sistema de áudio com equalizador gráfico digital e amplificador. O conversível acompanhava as mudanças e, pela primeira vez, compartilhava o desenho da traseira com o hatch, incluindo as lanternas. Elas não mais impediam que o vão do acesso do porta-malas chegasse ao para-choque. Ambos os XR3 recebiam o motor Volkswagen 2.0 a gasolina do Gol GTI, com injeção multiponto LE Getronic da Bosch. O governo federal criava o Programa do Carro Popular em 1993, com a quase eliminação do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, para incentivar o mercado. Enquanto esperava que a Volkswagen lhe emprestasse o novo Gol, a ser lançado no ano seguinte, o que jamais aconteceu, a Ford adaptou ao Hobby o motor AE 1.0 de 50 cavalos, do Gol 1000, num bom trabalho de engenharia que conseguia mascarar seu peso elevado, recorrendo a um câmbio bem escalonado e aerodinâmica eficiente. Nessa versão apenas o nome Hobby aparecia na traseira, sem o logotipo Escort. A grade oval de 1996 não agradou a muitos, mas, gosto à parte, o maior erro foi efetuar tal modificação apenas 6 meses antes da chegada de um novo Escort, da fase Mark VII. Conhecido como Zetec, nome do motor inglês que marcou o encerramento da influência da Auto-Latina no modelo, trazia uma moderna e eficiente unidade 1.8 litro, com duplo comando, 16 válvulas, injeção multiponto, com potência de 115 cavalos,
com torque de 16,3 kgfm. Seu desempenho picante e a operação mais suave que a do antigo motor Volkswagen 2.0 litro trazia um novo ímpeto aos Escort de 5 portas e ao sedã de 4 portas. Agora as opções disponíveis, nos mesmos acabamentos GL e GLX. O nome Verona era abandonado. Um ponto alto era o uso de marchas longas, que permitiam viajar em boa velocidade com baixa rotação. O câmbio argentino, o mesmo usado com o antigo CHT, também voltava a ser da própria Ford. Chegava ao mesmo tempo a Perua Escort Station Wagon, outra opção que a Ford estudava desde os anos 80, mas que demorou a chegar aqui. Colocado frente a frente ao Chevrolet Astra GLS pelo Best Cars em 99, o Escort GLX hatch mostrou vantagens como desempenho superior, menor consumo, ótima autonomia pelo tanque de maior capacidade, fácil acesso ao banco traseiro, era o único a ter 5 portas e o câmbio longo que resultava em menor rotação em viagem. A versão de 3 portas voltava a ser oferecida para 1998, no acabamento GL e no inédito esportivo, o RS. É pena que não fizesse jus à sigla do modelo potente da Ford europeia. Era apenas um pacote visual com defletores laterais, aerofólio, rodas exclusivas, volante revestido em couro e painel de fundo branco, além de suspensão com amortecedores mais firmes. Depois de 2 anos de convívio com o sucessor, o Escort despedia-se do mercado em 2003. Foram 20 anos entre as duas gerações, período no qual ele fez grande número de adeptos. Nascido antes da Autolotina, foi o primeiro beneficiado pela associação, resistiu à sua dissolução e usou motores de 3 procedências, o CHT da origem Renault, o AP da Volkswagen e os E-Tex da própria Ford. Para muitos, mais que um acompanhante, foi um companheiro e tanto.